Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, senhores e senhoras que nos assistem. Estou nesta casa de lei legalmente constituída, com a proteção de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Declaro aberta a sessão. Solicito a leitura da ata anterior. Ata número 19 de 2016, ata da 19ª sessão, 14ª sessão ordinária, realizada no dia 16 de maio do ano de 2016, sob a presidência do vereador Caio Venâncio Pereira Pacheco, presidente e secretariado pelo vereador Antônio Expedito Borges, primeiro secretário. A hora regimental é registrada a presença dos seguintes vereadores: Caio Venâncio Pereira Pacheco, Francisco Inácio Bezerra, Antônio Expedito Borges, Edson Rótulo, Clélio Gomes da Silva, Eduardo Francisco Casagrande Neto, Luiz Carlos Perugini, Odair Federico e Roberto Mendes da Silva. Do expediente é procedida a leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 9 do próximo passado, a qual é aprovada sem restrições. Recebido também do Executivo as mensagens número 31 e 32 de 2016, que encaminham os projetos de lei número 36 e 37. O presidente encaminha os projetos de leis número 36 e 37 para as comissões, o advogado legislativo, e não havendo oradores para o grande expediente, passa-se para a ordem do dia. Na ordem do dia, verificar a presença de todos os vereadores relacionados no preâmbulo desta ata, a quórum com a presença de 9 vereadores. O projeto de lei número 10 de 2016 é aprovado em segundo turno por unanimidade. Nas explicações pessoais, conforme inscrições, fazem uso da palavra os vereadores Edson, Chiquinho, Toninho, Estranho, Eduardo e Creu. Nada mais constando, o presidente agradece a presença de todos e declara encerrada a sessão. Do que para constar, eu, vereador Antônio Expedito Borges, primeiro secretário, lavrei a presente ata, a qual depois de lida e aprovada será assinada por mim pelo presidente desta mesa. Sala das sessões, aos 16 dias do mês de maio do ano de 2016. Caio Venâncio Pereira Pacheco, presidente, e Antônio Expedito Borges, primeiro secretário. A ata 019/2016 está em discussão. Aprovada sem restrições. Solicito a leitura do expediente recebido. Prefeitura Municipal de Santa Isabel do Ivaí, Estado do Paraná, mensagem número 33 de 2016, de 23 de maio de 2016. Senhor presidente, senhores vereadores, anexo ao presente, estamos enviando para apreciação e deliberação desta Igreja Casa o projeto de lei que tem como súmula abre crédito adicional especial e dá outras providências. Esclarecemos aos nobres vereadores que o referido projeto de lei visa fazer adequação de fontes de recursos já existentes no município, conforme a orientação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e do Desenvolvimento Social. Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Isabel do Ivaí, aos 23 dias do mês de maio do ano 2016. Roberto Aparecido Miranda, Campos Vaz, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Santa Isabel do Ivaí, Estado do Paraná, projeto de lei número 38 de 2016, súmula, abre crédito adicional especial e dá outras providências, valor R$ 182.610. Câmara Municipal de Santa Isabel do Ivaí, Estado do Paraná. O vereador Eduardo Francisco Casagrande Neto submete à apreciação do plenário o seguinte projeto de lei número 39 de 2016. Institui o programa Recicla Santa Isabel e dá outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir o programa Recicla Santa Isabel, com a coleta seletiva e aproveitamento de resíduos sólidos no âmbito do município de Santa Isabel do Ivaí. Será realizada a separação dos resíduos sólidos domiciliares na origem, sendo em duas espécies. 1. Lixo seco, composto pela parcela de resíduos sólidos que são passíveis de serem submetidos ao processo de reciclagem. B. Lixo úmido, composto pela parcela de resíduos sólidos classificado como orgânico, acrescidas parcelas de resíduos comuns.
Os resíduos sólidos os resíduos sólidos são materiais heterogêneos, inertes, minerais e orgânicos, resultantes das atividades humanas de natureza, as quais podem ser parcialmente, totalmente utilizados, gerando, em outros aspectos, proteção à saúde pública e econômica dos recursos naturais. Muito grande isso aí, né? Não. Tá. Prefeitura Municipal de Santa Isabel do Ivaí, Estado do Paraná. Ofício número 90/2016, Santa Isabel do Ivaí, 23 de maio de 2016. Prezado Senhor, em atenção ao ofício número 30/2016, que nos encaminhou o requerimento número 2/2016, apresentado pelo vereador Eduardo Francisco Casagrande Neto, requerendo os nomes das ruas e avenidas que serão contempladas com a pavimentação asfáltica, informamos que o projeto está em fase de aprovação pelo Paraná Cidade. Então, logo seja aprovado, enviaremos as informações solicitadas. Sem mais, despedimos-nos com os votos de elevada estima e consideração, atenciosamente. Roberto Aparecida Miranda Campos Vaz, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Santa Isabel do Ivaí, Estado do Paraná. Proposição, excelentíssimo senhor, presidente da mesa executiva da Câmara Municipal de Santa Isabel do Ivaí, Paraná. O vereador Eduardo Francisco Casagrande Neto, infracionado no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação do plenário a seguinte proposição. Requerimento número 4/2016, pedido de informação. Solicito o encaminhamento de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, reiterando o pedido de informações encaminhado pelo ofício número 30/2016, em 18/4 próximo passado, requerendo informação do executivo quais as ruas e avenidas que serão contempladas com a verba de R$1.600.000 para a pavimentação asfáltica nas ruas e avenidas do município de Santa Isabel do Ivaí, Paraná. Sala das Sessões, 23 dias do mês de maio do ano 2016. Eduardo Casagrande, vereador. Câmara Municipal de Santa Isabel do Ivaí, Estado do Paraná. Proposição, excelentíssimo senhor presidente da mesa executiva da Câmara Municipal de Santa Isabel do Ivaí, Estado do Paraná. O vereador Eduardo Francisco Casagrande Neto, infracionado no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação do plenário a seguinte proposição. Requerimento número 5. Pedido de informação. Solicito encaminhamento de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, requerendo as seguintes informações. Qual a verba recebida anualmente do governo federal destinada ao esporte do nosso município através de leis específicas? 2. Qual investimento e quanto foi gasto na área esportiva do nosso município desde o ano de 2013 até o presente momento? Detalhar onde foi os gastos. Sala das Sessões, aos 23 dias do mês de maio do ano 2016. Eduardo Casagrande, vereador. Câmara Municipal de Santa Isabel do Ivaí, Estado do Paraná. Parecer jurídico. Consulente à Câmara Municipal de Santa Isabel do Ivaí. Assunto: súmula renova a lei municipal e dá outras providências. Introito. O prefeito municipal Roberto Aparecida Miranda Campos Vaz encaminhou à respeitável Casa de Leis para apreciação um projeto de lei sob número 36/2016. O projeto em pauta não possui discrepâncias constitucionais, assim não há impedimentos para sua tramitação. Em face de todo o exposto, conclui que o mencionado projeto encontra-se dentro dos parâmetros exigidos por lei, sendo assim sou favorável à sua implantação. Caso subsistam questões não suscitadas do presente, aguarda-se a imediata comunicação. É o parecer, Santa Isabel do Ivaí, Estado do Paraná, 23 de maio de 2016, Francisco da Silva Mendes Filho, assessor jurídico. Câmara Municipal de Santa Isabel do Ivaí, Estado do Paraná, parecer jurídico, consulente à Câmara Municipal de Santa Isabel do Ivaí, Paraná. Assunto: súmula altera a composição do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, e da outras providências. O prefeito municipal Roberto Aparecida Miranda Campos Vaz encaminhou à respeitável Casa de Leis para apreciação o projeto de lei número 37/2016. O projeto em pauta não possui discrepâncias constitucionais, assim sendo não há impedimentos para sua tramitação. Considerações finais. Em face de todo o exposto, conclui-se que o mencionado projeto encontra-se dentro dos parâmetros exigidos por lei, sendo assim sou favorável à sua implantação. Caso subsistam questões não suscitadas no presente, aguarda-se a imediata comunicação. É o parecer. Santa Isabel do Ivaí, Estado do Paraná, 23 de maio de 2016. Francisco da Silva Mendes Filho, assessor jurídico. Câmara Municipal de Santa Isabel do Ivaí, Estado do Paraná. Parecer jurídico, consulente Câmara Municipal. Assunto:
Súmula. Autoriza o município de Santa Isabel do Ivaí a receber em doação a área de terra urbana e dá outras providências. O prefeito municipal Roberto Aparecida Miranda Campos Vaz encaminhou a respeitável Casa de Leis para apreciação o projeto de lei sob número 35/2016. Trata-se de parecer acerca da legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 35/2016, que autoriza o município de Santa Isabel do Ivaí receber por doação não onerosa, sem encargos, imóvel que especifica. A área a ser doada ao município, segundo consta uma pseudo-escritura, assinada somente pelo prefeito, pertence a Elvis Evangelista de Almeida. Segundo mensagem do chefe do Poder Executivo, a doação não é onerosa e destina-se à abertura de ruas. Cabe-se ressaltar, em virtude da doação ser não onerosa, desnecessária a autorização legislativa, podendo a doação ocorrer por simples procedimento efetivado pelo Poder Executivo. Ademais, a falta em anexo do propósito do termo administrativo assinado por ambas as partes não permite a certeza da onerosidade ou não da referida doação. Faltam também ao processo as matrículas dos imóveis para confirmar que todos encontram-se livres para transferência. É o breve relato dos fatos. Inicialmente, cumpre salientar que a doação da área em questão trata-se de uma doação não onerosa, ou seja, não traz qualquer tipo de encargos ao município, e o que revela um negócio unicamente unilateral, cabendo ao município simplesmente o aceite. Caso a doação fosse onerosa, haveria por imposição legal para a concretização da transferência autorização legislativa e avaliação prévia do imóvel. É o que explicita a lei orgânica dos municípios. Entretanto, por se tratar de doação pura e simples, tem-se que este ato jurídico praticado pela administração pública é simples ato contratual ou meros atos de administração. No caso em tela, o doador transfere bens ao município que simplesmente os aceita. Somente o doador favorece o donatário, sem exigir ou impor qualquer contraprestação, além de não haver cláusula que implique modalidade, ou seja, não há qualquer condição, termo, encargo ou prazo. No caso de Santa Isabel do Ivaí, a Lei Orgânica Municipal não exige autorização legislativa específica para aquisição de bens imóveis por intermédio de doação sem encargos. Portanto, não seria necessária a autorização desta Casa de Lei. Contudo, como o prefeito municipal pretende que a Câmara intervenha no processo, nada obsta o expediente em tela, não havendo, vejo, óbice legal e constitucional a doação. Contudo, há que se ressaltar a falta de termo administrativo de doação, que não permite a certeza da intenção do doador, ainda mais quanto à onerosidade ou não da referida doação. Faltam também os processos, as matrículas dos imóveis, para confirmar que todos encontram-se livres para a transferência. A falta de toda essa documentação torna ilegal a presente proposição, vez que impede uma correta análise do processo como um todo, ainda mais por inviabilizar o estado dos imóveis. No caso do curso de processo, a documentação venha a ser anexada e não exista nada que impeça a doação. Não há óbice por esta procuradoria, ainda mais porque se tratar de doação que não necessita autorização legislativa. Contudo, como o Executivo requer a intervenção do Poder Legislativo, necessário a análise de toda a documentação. Considerações finais. Neste sentido, por tudo quanto exposto, esclareço que o projeto não apresenta inconstitucionalidade e que o trâmite legislativo é mero capricho entre as desnecessidades de aval legislativo, desde que a documentação citada alure seja anexada ao processo. É o parecer Santa Isabel do Ivaí, Estado do Paraná, 23 de maio de 2016, Francisco da Silva Mendes Filho, assessor jurídico. Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ofício número 842 de 2016, Curitiba, 13 de maio de 2016, referente a acordo de parecer prévio. Senhor Presidente, em cumprimento ao disposto no artigo 18, parágrafos 1º e 2º da Constituição do Estado do Paraná, comunico a Vossa Excelência a emissão do parecer prévio proferido por este Tribunal nas contas do Poder Executivo do município de Santa Isabel do Ivaí, do exercício financeiro de 2009, conforme dados abaixo. Com a doação do processo eletrônico por esse tribunal nos termos da Lei Complementar Estadual número 126/09 de 2009 e do regimento interno, o processo digital estará disponível pelo prazo de 90 dias, contado da emissão deste ofício no seguinte caminho. 1. Acesse o site do Tribunal de Contas em www.prparana.gov.br
Tribunal de Contas, tce.pr.gov.br. 2. Clicar na opção Pontual e Contas Paraná no menu à esquerda. Selecionar a opção, indicar o número do processo, indicar o número de cadastro e clicar em Exibir cópia. Atenciosamente, Conselheiro Ivan Leles Bonilha, presidente. Tomar um cafezinho que o negócio também... Tem a palavra no grande expediente o nobre vereador Eduardo. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham. Bom, primeiramente eu queria falar aqui um pouco sobre esse projeto de lei que eu estou apresentando esta noite, projeto de lei 39/2016, né, que é referente ao programa Recicla Santa Isabel, né, na coleta seletiva e aproveitamento de resíduos sólidos. Todos nós sabemos que fomos contemplados com um caminhão para coleta seletiva, né? A semana passada, tudo bonito, tudo beleza, nós vimos lá na praça da cidade o caminhão e posteriormente também uma prensa para barracão de coleta seletiva. Mas todos nós sabemos também que não temos nenhuma política pública de coleta seletiva. E como eu disse a semana passada, né, eu estaria estudando a viabilização de um projeto que alcançasse esse âmbito. Então, eu estou apresentando esta noite a Vossa Excelência e a todos vocês que acompanham, esse projeto de lei, né, que tem como objetivo fundamentais a expansão da coleta seletiva dos resíduos sólidos em residências, comércios, indústrias, instituições, órgãos públicos e toda a propriedade privada, via desenvolvimento de campanhas com finalidade de orientar, conscientizar e incentivar a população da cidade no correto descarte de lixo, promovendo a preservação do meio ambiente e oportunizando a reciclagem dos resíduos sólidos e descartáveis. Mas o mais importante desse projeto é que ele também contempla aqui, né, no seu artigo 4, contará com uma seção apta para promover a conscientização política para a proteção do meio ambiente, criando instrumentos adequados para a educação ambiental como processo permanente, integrado e multidisciplinar em todo o território municipal, criando mecanismo para a construção de uma cidadania ambiental, especialmente em crianças e adolescentes da nossa rede de ensino. Então o intuito do projeto é criar uma mentalidade nova, não só aos moradores de Santa Isabel, mas principalmente às crianças e aos jovens e adolescentes que estão vindo aí, né, já são o futuro da nossa nação, para que assim eles possam ter uma conscientização melhor que a nossa, e saibam colocar os lixos nos seus devidos lugares. O lixo de construção civil, resíduo de construção civil, resíduo de lixo domiciliar, de resíduos públicos, orgânicos, resíduos sólidos, de serviços de saúde, atividades industriais, agrotóxicos, embalagens, e também os resíduos como os pilhas, computadores, enfim. Tudo isso contempla no nosso projeto. Eu sei que é um projeto extenso, com vários artigos, né, para que assim nós possamos estudar melhor, né, e todos os vereadores apreciarem, as comissões apreciarem, e o jurídico também dar o seu parecer. E eu quero dizer que eu estou aberto também se alguém quiser dar algum palpite, colocar algum artigo, tirar algum artigo, eu estou aberto a conversa com vocês, porque isso aqui não é uma coisa corriqueira, é um bem necessário, que nós precisamos para a implantação urgente dentro do nosso município. Senhor presidente, eu queria aqui também falar sobre o meu requerimento 5/2016, né, que a gente quer saber o melhor esclarecimento sobre o que está acontecendo no esporte de Santa Isabel do Ivaí. Nós temos aqui várias pessoas envolvidas no esporte, né, que estão até fazendo os campeonatos com seus próprios recursos, e pedindo recursos não só a nós vereadores, mas a toda a população. E nós sabemos, vereador Estranho, que também mexe com esporte, né, já foi gestor de esporte desse município, que já veio o ano retrasado, esse ano, lei referente ao esporte, que é o projeto Lei Pelé. E nós sabemos que foi gasto com alguma coisa, mas não está sendo revertido eficazmente para os esportes, principalmente esporte amador. E nós necessitamos, é uma briga estranha que você também tem junto comigo, o Chiquinho também, lá no distrito de São José do Ivaí, eu sei que também luta pelo melhor do seu distrito, né?
Quantas vezes nós vínhamos pedindo o melhor investimento no esporte amador de São Isabel do Ivaí? Porque não é dando uma bola, estranho, que nós, como vereadores, doamos bola, doamos fardamento, não é doando uma bola, um fardamento, um jogo de rede que vai melhorar o esporte. Não, precisamos de política pública que envolva o esporte, não só amador, mas todo o esporte de São Isabel do Ivaí que está em decadência, uma verdadeira decadência. Para terminar, senhor presidente, e quero dizer novamente que há mais ou menos um mês atrás, mais de um mês, né, eu protocolei também um projeto de lei, Conselho Municipal de Esportes, né, que envolve políticas públicas para que toda a população participe, né, no âmbito esportivo, na gestão esportiva, fiscalizando e promovendo também ações para a melhoria do esporte de São Isabel do Ivaí. Então está aqui, né, o projeto 26 de 2016, eu até peço aos nobres também que possam dar uma olhada e verifiquem a possibilidade de nós aprovarmos esse projeto para que todos aqueles que estão amantes ao esporte possam estar participando da política pública esportiva dentro de São Isabel do Ivaí. Era só isso que eu tinha para dizer, senhor presidente. Não constando ninguém mais inscrito no expediente, gostaria de dizer que o acórdão no parecer prévio estará disponível a partir de amanhã para cada vereador, para a cópia, tá? Depois vocês procurem para dar uma lida. A comissão de Finanças e Orçamento terá a cópia para a comissão de Finanças e Orçamento. Os outros demais vereadores que queiram verificar esse acórdão possam acompanhar a comissão de Finanças e Orçamento também. Determina o despacho do requerimento 04/2016 e 05/2016 por atendimento. Encaminha o projeto de lei 038/2016, 039/16 para a assessoria jurídica do Legislativo e para as comissões competentes. Não há ordem do dia. Passamos para explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Chiquinho. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, boa noite a todos que nos assistem. Falando em esporte, o Eduardo esteve lá também. Fizemos uma promoção para a Associação Atlética São José. Ontem foi uma maravilha lá em São José do Ivaí, as famílias participando, o pessoal aqui de São Isabel, foi bastante gente. Onde fizemos um torneio de truco, com a participação de várias pessoas, idosos, jovens, todo mundo participando, foi muito lindo, foi muito gostoso demais, sabe? E é isso aí que traz alegria para o nosso lugar, para o nosso município, com o esporte, né, com o lazer para a nossa comunidade, para o nosso povo. Lá a gente teve, num salão improvisado, que foi já um trabalho do prefeito Beto Campos, que fizemos foi feita uma troca com a Associação dos Moradores, né? E lá onde vai ser feita uma escola também, com isso já vai ser feito duas coisas ao mesmo tempo, que é a escola municipal, que é um desejo de São José do Ivaí, que por sinal está até demorando para começar, não sei o que está acontecendo, que era para ter começado, mas dizem que está tudo certo para começar o quanto antes. E nesse salão lá improvisado, já está só coberto lá, fizemos esse torneio de truco, foi uma maravilha, onde era uma quadra velha, mas valeu a pena, a participação de muita gente. Aí à tarde tivemos aquele jogão de bola lá, demos um show em Planaltina, né? Nosso goleiro está aí, ele sabe disso. Foi bom demais, então, isso aí. Então, o esporte é isso aí, gente. É uma saúde, é um lazer que todos nós temos que lutar e brigar sempre por isso aí. Tudo que for de bom para o nosso município, aqui nessa Casa de Lei, com certeza vai ser aprovado e vai ser estudado com muito carinho. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Convoco o vereador Chiquinho que assuma a presidência. Com a palavra o vereador Caio. Eduardo, está querendo falar da hora, né? Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, senhoras e senhores que nos assistem novamente. Primeiramente, quero parabenizar o pessoal, os funcionários públicos, pela efetividade que ajudaram a apagar o incêndio, pelo desempenho lá na antiga Guarda Mirim, onde disse para algumas pessoas que a nossa cidade está contemplada com excelentes funcionários.
porque se fosse verificar algumas cidades, os funcionários não estariam nem preocupados. Então, nós estivemos acompanhando lá, os funcionários trabalhando, desempenhando, mesmo não sendo no seu horário de serviço. Então, eu acredito que temos que valorizar esses funcionários, porque eles fazem o trabalho deles, mas fazem com amor, que é poucos funcionários que são assim. Então, eu quero parabenizar todos os funcionários que desempenharam e trabalharam lá contra o fogo no incêndio da Guarda-Mirim. Na sexta-feira estivemos em Maringá, né, vereador Creu? Acompanhando o prefeito na assinatura de um convênio de R$100 mil para recapa asfáltico no nosso município. Então, é uma parceria com o governo do estado, então acredito que é de muita importância, vai atender várias ruas que estão com alguns buracos, alguns já estão se deteriorando, então é muito importante. Também aproveitando, encontramos o secretário de Segurança, Wagner Mesquita, né, novo vereador Creu. Então acabamos discutindo, dialogando com o secretário de Segurança, pedindo mais segurança para o nosso município. Sabemos que o governo já fez a formação para 40 soldados que vai vir para a região, mas reforçamos esse pedido diretamente ao secretário Wagner Mesquita. Assim como as viaturas que nós perdemos, que nós não temos hoje, e ele disse que tomará providência o mais rápido possível para o nosso município. Também tivemos com o secretário Douglas Fabrício também lá. Agradecemos os materiais esportivos que mandaram para Santa Isabel. Alguns foram contemplados aqui. Então agradecemos o desenvolvimento, porque durante 4 anos agora que a gente viu uma apresentação do material esportivos. Então, graças a ele ter assumido a Secretaria de Esporte e Turismo lá, desmembrando, então ele está desmembrado e ele está conseguindo atender alguns pedidos. Sabemos que é pouco, porque é pouco recurso lá no governo do estado para o esporte, mas ele está conseguindo atender de forma de grande valia. Eu quero falar sobre o projeto de lei 035/2016, onde a assessoria jurídica fez um parecer. Eu, analisando esse projeto, já vinha dando uma estudada nele, assim como a gente já tivemos algumas discussões para aprovar um loteamento, acredito que é um loteamento aquilo lá, teve algumas controvérsias, eu fui o que era mais nas controvérsias, então o executivo manda esse projeto e eu vejo que não que é uma responsabilidade que ele está tirando dele e jogando para o legislativo. Que acredito que essa intenção não é tão viável. Então eu peço aos nobres vereadores que estude esse projeto. Estude. Porque, assim como eu já digo isso para alguns outros vereadores, eu, como presidente, não posso votar. Mas eu garanto, se eu fosse votar esse projeto, eu votaria contra. Porque, está doando. Sim, está doando uma rua para tornar a responsabilidade do município. Assim como eu vinha dizendo atrás, como nós aprovamos o loteamento, que a pessoa faturou, ganhou, vendeu, e depois faz a cessão para o município. E quem que se torna responsável? O município. E o município, malemar, está conseguindo bancar suas despesas. Imagina com mais um loteamento, mais uma pavimentação, mais uma galeria, mais uma infraestrutura. Então, já peço aos nobres parceiros vereadores que estude esse projeto antes de votar ele. Por causa que está doando, é uma área, tudo bem, mas qual que é o benefício? Então, é isso que eu peço aos nobres vereadores. Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Devolvo a presidência para o vereador Caio. Com a palavra no grande expediente, o vereador Toninho.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras que estão aqui presentes. Inicialmente eu quero parabenizar o quadro de professores e pedagogos do Colégio Estadual Alberico Marques da Silva e toda a equipe de trabalho que realizou no sábado, entre as 13 horas até as 16h30, uma gincana no ginásio de esportes. Foi muito bonito, muito proveitoso, e a escola com isso tenta fazer o papel da interação entre alunos e comunidade escolar. Pela segunda vez consecutiva nós realizamos essa gincana e graças a Deus ocorreu tudo dentro da normalidade, e isso é importante para que haja sempre essa interação dos professores, alunos e os pais. Embora hoje a dificuldade da educação seja um problema ainda maior, por uma questão das leis que são muito brandas e que, principalmente se tratando de menor e de adolescente, se fala muito no ECA, nesse Estatuto do Menor e do Adolescente, diz que é um dos estatutos melhor que tem, mas na verdade tudo que o Brasil tem é uma cópia da França, não sei se vocês sabem, mas é tudo cópia da França, não é nada feito aqui no Brasil, não foi nada criado aqui. Então a realidade nossa é uma, a França é outra. Vamos agora colocar o Brasil e a França? É uma diferença muito grande. É por isso que as coisas de repente não caminham, vocês podem ver que não caminham. Por quê? Porque as autoridades, enfim, Ministério Público e tudo, está atrelado na questão do Estatuto do Menor Adolescente. O menor adolescente ele faz o que ele quer, ele só vê, na verdade, os direitos e as obrigações nunca são cumpridas. Então, a dificuldade é muito grande hoje para o educador, não só para o educador, mas também para a segurança pública, para a Polícia Civil e a Polícia Militar, que também estão de mãos atadas, atreladas. E por essa questão é que o país sofre. Mas isso é uma coisa que eu não vou resolver, não sou eu que resolvo, mas aqui está um desabafo. Mais uma vez, então, agradeço a todo o pessoal, a todos os professores, toda a equipe do Colégio Alberico Marques da Silva. No meu segundo ponto, falando em segurança pública, que o vereador Caio estava comentando, eu quero aqui só dar fazer uma conotação. É um outro problema sério, seríssimo. E a segurança pública não é só na questão Santa Isabel do Ivaí. A questão da segurança pública é uma questão federal, do país inteiro. É lógico, se nós temos muitos problemas e não tínhamos e está aparecendo, é porque realmente a coisa começou lá de cima e está chegando por aqui. E hoje, infelizmente, a nossa cidade, que era uma cidade pacata, uma cidade boa de morar, uma cidade que a gente tinha confiança um no outro, ou seja, uma cidade boa para morar sem maiores problemas, hoje já está difícil. Difícil porque a gente sente-se acuado. Na verdade, nós não temos segurança, nós estamos inseguros. O país primeiro desarmou a população, tirou as armas de todos, e nós ficamos à mercê dos bandidos, que está cheio de arma e tudo mais. E ultimamente, Santa Isabel do Ivaí, que é uma cidade pequena, considerada pequena, está complicado, difícil, muitos roubos, seguidos até de ameaças, roubos à mão armada, e eu não estou vendo nenhuma, se vê pouco a ação da polícia, até porque também nós não temos quase efetivo policiais em Santa Isabel. Acho que para isso nós deveríamos fazer um documento, eu estou aqui sugerindo aos meus amigos nobres pares, para que a gente faça um ofício encaminhado ao secretário de Segurança Pública do Paraná, para ver se resolve essa questão. Eu sei que não é só Santa Isabel, tem Loanda, e tem também que foi criada aquela incorporação lá em Loanda, né, que até agora também não chegou nenhum efetivo, nenhum policial. Então tudo isso, gente, é muito difícil. Se fala em segurança, mas nós não temos efetivo. E o que temos são poucos que estão aposentando, já não trabalham, não faz mais o trabalho de rua, não faz. Não é difícil. Então pensa bem, está complicado. Uma cidade que era uma cidade ordeira, nós estamos assim vivendo ameaçado. Vocês já pararam para pensar isso ou não, diante das circunstâncias ultimamente? Aí. Quero agradecer também, conversando ali com o Creu agora há pouco, que eu não passei lá para ver, mas foi feita
a retirada da areia na avenida, entre a Avenida Santos Dumont, que cruza a quadra da Dona Lone, lá do seu Herculano. Muito obrigado, então, pelo serviço prestado pela Prefeitura. Ela havia cobrado, estava terrível, não dava nem para chegar na quadra dela. De tanto areia, e quando chovia, só de um lado ia a erosão. Então não existia o baloamento do lado direito e do lado esquerdo para que as águas pudessem ser captadas, as águas pluviais pudessem ser captadas. Então, parabéns à Prefeitura por ter feito esse serviço. E também, provavelmente, quem sabe, ele passa até um asfalto futuramente. Vai ser muito bom, né? E eu gostaria de encerrar minha palavra dizendo o seguinte. Eu sei que nós estamos cobrando, e eu vejo vocês falar em esporte, eu vejo falar aí, e a gente fala em esporte, lógico, eu sempre falei aqui no início, cansei, fiz proposições junto com vocês, fiz sozinho, parei de fazer. Não sei se vocês perceberam que eu parei de fazer proposição. Para quê? Fazer proposição para quê? Bom, e um outro detalhe também que é muito importante, a gente tem que ter a consciência, esse ano é o ano mais difícil. Já se falou, nós tivemos uma conversa com o prefeito em relação à festa. Nós não vamos ter todo o segmento que acontecia na festa. Por quê? A situação está feia, tem dinheiro. Não sou contra, até concordo com o prefeito, porque não dá para você fazer uma coisa para fazer dívida para entregar o mandato para outra. Isso é uma questão que ele nem mesmo pode fazer isso. Então a gente tem que se adequar à nova realidade. O país está passando por uma situação financeira caótica, tá? Mas Santa Isabel também. Santa Isabel, Londrina, Maringá, Loanda, Porto Rico, enfim, todos os municípios. Não vamos falar só Santa Isabel. Agora a gente fica assim, eu sei, vamos cobrar que faça no esporte, que faça aquilo no esporte. Gostaria muito que a Prefeitura tivesse feito isso e pudesse fazer. Mas eu não vejo nesse ano, se até agora nós não tivemos assim um volume maior no atendimento no esporte, não vai ser nesse final de ano que nós vamos ter. Mas eu acho que antes de tudo isso, eu sempre falei que o município de Santa Isabel deveria ter, o prefeito municipal, tem terreno, a prefeitura tem tanto terreno, fazer uma quadra para que os jovens pudessem jogar, uma quadra para futsal, para handebol, enfim, para tanta modalidade, porque ficam lá nas escolas, todo sábado e domingo, deteriorando, quebrando toda a escola para entrar para jogar, porque no ginásio de esporte não pode, lógico, só tem um ginásio de esporte. Então é difícil, muito difícil. Então precisava, para tirar alguém da rua, da droga, é importante o esporte, é importante a educação, mas precisa ter um espaço para eles também fazer suas atividades físicas do esporte. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra das explicações pessoais, o vereador Estranho. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores jovens, assistem, boa noite. Falar em esporte é até vergonhoso nesse município. Eu estou há 3 anos e 4 meses reclamando dias e dias sobre o esporte em Santa Isabel de Ivaí. Tem um coordenador de esporte que não sabe nem o que é esporte na vida dele, não sabe nem sabe o que é uma bola, não sabe o que é salão. Temos o melhor campo da região noroeste do Paraná, se acabando no meio do mato, morando pessoas que nem sabem de onde era naquele banheiro, daquele campo de futebol. Se o coordenador de esporte nem lá no campo vai, se nem no campo ele não sabe onde é o campo, só sabe onde é o ginásio de esporte. O muro do nosso estádio está com 3 anos pedindo para fazer o muro, faz esse ano, faz o ano que vem, passa mais um ano, não faz, e essa casa passa aqui para fazer. Nós liberamos o dinheiro, mas sequer fizeram o muro do estádio de futebol do nosso município. É uma maravilha falar em esporte em Santa Isabel do Ivaí. Jogos Abertos do Paraná, eu saí no ano da administração do Dr. José, jamais foi para os Jogos Abertos do Paraná, e tem atleta meu que foi com nós lá. Jogos Abertos, Jogos da Juventude, o município sequer escreveu mais nem jogo de burquinha. Nem jogo de burquinha, porque não tem coordenador de esporte nesse município. É vergonhoso. E eu dou parabéns pro Ligeirinho que está ali, ó. É o único cara que teve coragem de fazer o varziano e os campeonatos municipais nesse município com coragem. Porque cobramos o ano inteiro, liberamos dinheiro para campeonato, e não é falta de verba não, é falta de vontade. É falta de vontade de fazer as coisas. Não adianta falar para mim que não tem carta branca com o prefeito, não, que o varziano, todos os prefeitos que passaram desse município, fizeram todos os varzianos desse município. E tentaram acabar com o varziano desse município. Porque não gosta de futebol. Ou é que o salão dá muito dinheiro lá embaixo. Deve dar dinheiro naquele boteco. Ou deve dar dinheiro com arbitragem. Molecada do nosso município tem um campo maravilhoso. Sequer
Não pode usar. Nós temos um ginásio de esporte bonito ali embaixo de handebol. Handebol não existe mais nunca. Tem um ginásio de esporte do colégio lá em cima, sequer ninguém pode jogar bola. Por quê? Falta de coordenador de esporte desse município que não tem. Só sabe receber e ir para o ginásio de esporte, gente. E quantas vezes eu cobrei nessa casa e muitos dos vereadores dizem que eu sou louco. Não é que eu sou louco, porque eu estou vendo, eu trabalhei no ginásio de esporte. E tem verbas para isso sim. Tem Lei Pelé, é só o cara que é com o esporte fazer a programação do ano inteiro que tem verba para isso sim. Sobra dinheiro na educação desse município. Sobra tanto dinheiro que está investindo nas escolas. Está investindo em aumentar a escola. Por quê? Porque não gastam. Porque o dinheiro da educação é junto com o esporte, gente. É só fazer uma planilha, igual sempre foi feito, e tocar o esporte nesse município. E sequer o cidadão não quer saber o que acontece. Ligeirinho, meus parabéns pelo seu trabalho, meu rei. E para os atletas que gostam do futebol, o amador desse município, não precisava ficar mendigando nesse município, não. Não precisava atletas ficar pedindo por aí, sendo que tem dinheiro desse município, o esporte sempre teve. Não vem mentir para mim que não tem, que é mentira. Dinheiro existe, não faz porque não quer. E peço aos senhores vereadores, viu, Creu e Chiquinho, sobre a documentação dessas casas desse município. Aquela documentação que deu do ano passado, tem que liberar essa documentação da lei Dilma federal, essa lei, acho que é, né, senhor presidente? Uma lei que é para arrumar essas casas sem documentos em Santa Isabel de Ivaí. Estou cobrando, liguei para o prefeito municipal hoje, falou assim que essa semana, senhor Chiquinho, vai tentar resolver, ou nesses meses, para arrumar essa documentação de casa. Que quantos e quantos anos tiraram pessoas dos terrenos aqui do DR, jogaram ali, ó, no meio do mato ali, ó, sequer passa uma máquina para limpar a rua do pessoal. Então nós, vereadores, somos cobrados, sendo que a administração, não sei o que está acontecendo, o seu planejamento, nós temos o melhor cidadão do planejamento dessa cidade, que é o César Matos, mas ele toma remédio muito forte, porque não faz nada, só sabe receber. É a vida inteira o cara do PT, o melhor cara do Paraná, do Brasil, só sabe receber. Cadê o cidadão que está levando dinheiro do lixo nesse município? Um cara que gerencia o nosso lixo do município. Ele pega uma pá carregadeira, empurra o lixo para o buraco e vai gerenciar o lixo do nosso município. 2.500 conto todo mês recebe sem dar sequer uma planilha a nós vereadores desse município. Estou cobrando. E o César Matos quer mandar o cara vir aqui. Cadê o rapaz aqui, o tal de braço? Ou quando acabar a administração, quero ser um filho da puta se ele volta aqui. Eu quero ser um filho da puta se esse Brás volta desse município aqui. Os 4 anos levando dinheiro desse município, com a maior cara de pau, e agora falta mais 6 ou 7 meses para a administração, esse rapaz vai sumir junto com esse César Matos. Vai pegar o mesmo bonde dele e vai sumir desse município. Tomara que não volta mais nunca. Um cara que atrapalha o município com esse cidadão não deveria estar aqui não. A administração hoje está parada por esse tipo de gente que não gosta de Santa Isabel de Ivaí, gosta do dinheiro de Santa Isabel de Ivaí. E eu fico chateado por morar aqui há muitos anos e ver um cidadão desses que ama Santa Isabel de Ivaí. E fala, meus amigos do esporte, não faz esporte porque não quer. Dinheiro existe. Varziano a vida inteira teve. Tentaram acabar com o Varziano Santa Isabel de Ivaí. Ligeirinho, obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Porque é vergonhoso o coordenador de esporte do município que não existe. Só sabe olhar o campo de longe. Muito obrigado, boa noite a todo mundo. Com a palavra nas exposições pessoais, o vereador Zé de Mãe. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores, senhoras que nos assistem, boa noite.
Nós estamos hoje, mais uma vez, falando sobre segurança pública, sobre a coleta seletiva, quando o nobre vereador Eduardo falou e colocou a essa casa um projeto visando uma lei para dirigir os trabalhos referentes à coleta seletiva. E nós vemos que nós já temos um caminhão, agora uma prensa, o local que vai ser o barracão, e automaticamente vai se faltar as diretrizes para poder regulamentar essa coleta seletiva que será viável. Eu acho, quando Vossa Excelência falou referente às escolas, para implantação nas escolas, nós vimos que as nossas escolas, não só escolas municipais, como as escolas do Estado também, ela faltaria muita coisa aí para se fazer. Primeiramente, acabou-se, antigamente a gente via em todas as escolas, em algumas ainda existe, se cantar o hino nacional, se cantar o hino do nosso município. Nós colocamos em alguns anos atrás um projeto nessa lei, um projeto nessa lei, nessa Casa de Leis, referente que as escolas municipais poderiam, já desde o início, fazer com que, ensinar as nossas crianças a cantar o hino do nosso município, que é tão bonito o hino do nosso município, mas infelizmente eu acho que ainda falta alguma coisa, mas não foi implantado, ficou nas gavetas, mas eu acho que falta alguma coisa. E essa coleta seletiva, como também os demais projetos que Vossa Excelência tem nessa casa, vem trazer grandes resultados para o município. Só que nós precisamos primeiro implantar. Quando se depende de governo do Estado, em 2013, 2014, meados de 2014, o prefeito municipal encaminhou ao Estado cópias de documentos referente ao que o Estado tem em nosso município referente aos lotes, às casas e alguns imóveis que o Estado tem em nosso município, onde aconteceu recentemente um fogo no prédio da Guarda Mirim, né, que foi feito, né, para que o Estado doasse, né, para o município, antes que alguém fale que é responsabilidade do município cuidar disso, daquilo, mas tem aqui, projeto no governo do Estado, como o nosso governo do Estado trabalha, melindrosamente devagar, porque nem dos bens que ele tem no Estado, ele procura saber o que ele tem. Porque em 2013, 2014, o nosso prefeito mandou documentação pedindo a reversão dos bens para o município ou a reversão de bens que é do município que nós temos aqui para o Estado, como Escola Narciso, algum prédio da Escola Narciso em São José de Ivaí, Fernando Azevedo e algumas outras da PAI também. Então, antes que alguém critique a administração referente a esse fogo, que foi, acho que fogo, inclusive, planejado para que se fizesse mais algumas outras coisas na cidade. Então, é isso que eu queria falar, referente ao nosso bendito governo do Estado, que as merendas escolares estão se acabando. E ele vem fazer média em alguns municípios, referente a dar aí algumas coisas para os municípios, mas infelizmente está esquecendo de fazer o que é o dever dele. É o dever de cumprir aquilo que determina as leis referentes às merendas escolares, que estão aí sobre doação para que os nossos alunos possam receber as merendas. E nós vemos também, quando se fala da política pública, das políticas esportivas, que nem o nobre Eduardo, o vereador Eduardo fala, o estranho fala, é importantíssimo. Temos aí pessoas que fazem algum trabalho pelo esporte, está fazendo um trabalho pelo esporte, que vem aí trazer benefício à nossa comunidade, e nós vemos, sim, que falta muito incentivo. Falta-se o desmembramento dessas secretarias, que se futuramente os novos prefeitos, os novos vereadores que estarão nessa Casa de Leis, vão fazer, acredito que a Secretaria de Esporte, com o Departamento Esportivo, eu acho que a Secretaria de Educação é Educação, Esporte é Esporte, aí sim o município vai caminhar com as suas próprias pernas, o esporte caminhar com as suas próprias pernas e ter um esporte não precisando mendigar, mas sim ser favorecido para tirar as crianças da droga, as crianças e adolescentes da prostituição e das drogas. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado e boa noite. Com a palavra nas expressões pessoais, o vereador Eduardo. Senhor presidente, eu queria falar aqui um pouco mais do nosso esporte, né? E eu também tenho a linha de raciocínio, igual pensa o nobre vereador Estranho, o vereador Zé de Mãe, que nós deveríamos
desmembrar o esporte da educação e da cultura. Uma secretaria de esporte. Por quê? Porque daí nós teríamos a verba necessária, independente. Uma verba que vem direto para o esporte. O esporte estando vinculado à educação e à cultura, aí a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, ela vai gastar onde que ela quer. O esporte, ela tem essa autonomia, podendo gastar na educação, na cultura, no lazer, mas não no esporte. Mesmo se o dinheiro veio especificamente para o esporte. Porque é uma secretaria junta. Então ela poderia gastar sem dar explicações. Por isso que, inclusive, senhores vereadores, Vossa Excelência devem estar lembrados, nós entramos com um protocolo ao prefeito e ao executivo pedindo a desmembração do esporte e das demais secretarias, para que assim o esporte fosse independente nas suas ações e nas suas verbas. E nós poderíamos gastar muito mais no esporte, e nós vemos hoje a decadência que está. Principalmente o esporte amador, sem apoio algum, a qual eu estou indo. Sempre que posso, vou aos campos, ramal 4, ramal 7, ao distrito de São José de Ivaí, aqui no nosso próprio estádio municipal, e nós vemos a defasagem do nosso esporte. Nós vemos a defasagem em todos os âmbitos, desde o âmbito de iniciação, né, onde nós não temos nenhum profissional de educação física, não desmerecendo o Miller, que faz um ótimo trabalho, mas eu, enquanto profissional de educação física, sei o quanto eu aprendi fazendo a faculdade e por isso estou lecionando e estou trabalhando na área do esporte. Porque eu fiz para merecer, estudei para estar lá. E as pessoas que fazem educação física merecem também ter o seu respeito, assim como qualquer outro profissional da área. Qualquer outro profissional, seja ele médico ou outro professor de outra área. E, pasmem, nós não temos nenhum profissional de educação física, sendo que há 2, 3 anos nós estamos formando muitos profissionais através da faculdade de Loanda. Estão aí, mendigando o local para trabalhar. E nós não temos ninguém que da área de educação física. O nosso coordenador de esporte não é da área de educação física, né? E fica aqui o nosso desagravo, né, a nossa, não sei nem como dizer, há quanto tempo nós estamos falando do esporte, senhor presidente? Há quantos protocolos nós já fizemos do esporte pedindo melhorias aos nossos deputados? Pedimos materiais esportivos aos nossos deputados? E, aliás, Vossa Excelência falou do material esportivo. E creio eu, posso estar enganado, que esse material esportivo é especificamente para um projeto segundo tempo, que eu acho que já, Santa Isabel, se eu não me engano, foi contemplada muito há 2, 3 anos atrás. Mas vai ser implantado agora. Né? Vai ser implantado agora, faltando 6 meses para o fim do mandato. É uma vergonha. Aí o vereador tem razão em falar no governo do Estado, o governo federal, os governos acima ao nosso, que realmente estão deixando a desejar. Agora eu queria também falar sobre o incêndio da antiga Guarda Mirim, né? De fato, o governo estadual tem sua parcela de culpa, porque é do governo estadual. Só que se nós esperarmos o governo estadual fazer alguma coisa para aquele local, acabou naquilo que ocorreu, pegando fogo, né? E se não fosse, muito bem lembrado, nobre presidente, os próprios funcionários municipais ajudassem a apagar aquele fogo, nós poderíamos ver um fogaréu muito maior, algo pior ainda. E eu quero ressaltar aqui, senhor presidente, que de 2013 e 2015 eu fiz 2 protocolos, 2 requerimentos pedindo que tomasse alguma providência em conta aquele terreno. Né? Fizeram alguma coisinha ou outra, mas, pasmem, em vez de fazer alguma coisa, colocaram pneus lá dentro. E como não pode fazer nada lá dentro, por que colocar um pneu lá dentro então? Se não pode mexer lá dentro, também não pode pôr. É errado, porque é um local abandonado. A qualquer hora era previsto acontecer alguma catástrofe, alguma coisa lá dentro, porque é abandonado. Pessoas usuárias de droga moram lá, estão lá. Qualquer coisa poderia acontecer, como de fato aconteceu, e nós alertamos. Nós alertamos. Agora, vem me dizer, era o abrigo dos pneus. Lá é local de abrigo de pneu? Deveria ter sim um local específico para pneus, igual as leis vigentes nos garantem.
E alguém cuidando, porque pneu, você sabe que altamente, se botar um fogo ali, ele pega igual ocorreu lá embaixo. Com certeza deve ter sido criminoso, né? Alguém pode ter sido uma pessoa usuária lá de dentro, ou algum espertinho foi fazer uma brincadeira de mau gosto. Mas não justifica o erro do executivo. O erro do executivo. Poderia ter feito alguma coisa, trancasse, colocasse, não sei, alguma coisa para trancar, para ninguém entrar lá dentro. Deixasse tudo fechado. Porque se vocês fossem lá, passassem lá em frente durante a semana, antes de pegar fogo, tinha gente usando droga lá dentro. Tinha pessoas morando lá dentro. Fazendo algazarra lá dentro. Entendeu? Então, na minha opinião, houve a omissão do governo municipal, sim. Né? Não no sentido que é totalmente dele. O governo do Estado também tem sua parcela, porque pertence ao governo do Estado. Mas o governo municipal não deveria colocar aqueles pneus lá dentro. Senão não ocorreria o que ocorreu. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Com a palavra nas exposições pessoais, o vereador Creu. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores que nos assistem, boa noite. Sejam bem-vindos nesta casa. Hoje, assim, bem lembrado que o Tony disse a respeito de Santa Isabel, a questão da segurança, né? Santa Isabel já foi uma cidade pacata, tranquila, né? E hoje, assim, a coisa está bem agitado mesmo em Santa Isabel. Até, inclusive, nós estávamos lá em Maringá. Eu até acho, até a gente colocou assim que para Santa Isabel é uma vergonha, uma cidade que é comarca, nós não temos um delegado aqui em Santa Isabel. Isso é vergonhoso para nós. Nós temos que ter um delegado, nós temos que ter um sargento. Está vindo um sargento de Santa Mônica para atender Santa Isabel. Está errado, gente. Até cobrei do senhor prefeito, onde que ele é um policial municipal, um policial. Nós temos que ter um sargento aqui, nós temos que ter um delegado aqui. A lei tem que apertar as coisas. Santa Isabel está muito relaxada ali. Então tem que apertar esse pessoal, tem que acontecer o que acontece em Santa Cruz do Monte Castelo. Já falei, pedi para o Bigodinho ficar aqui um mês, que ele coloque essa casa em dia. Então, eu acho que a coisa tem que começar a apertar, porque se não começar a apertar, vai ficar esse relaxo, nego roubaram a casa do presidente, e assim estão roubando. Estão roubando por quê? Não acontece nada. A pessoa nem preso vai, você está entendendo? Você vê aí, outro vai lá, tira a vida de uma pessoa, foge do flagrante, volta, fica aí na rua. Então eu acho assim que os nossos senadores, nossos deputados têm que começar a mudar, têm que começar a mexer nessa lei. Essa lei nossa, no Brasil, ela é muito branda. As pessoas não estão nem aí. Aí você vai lá, o cara mata um animal, ele vai preso, fica 3 anos de cadeia. Está certo que não pode matar. Mas hoje uma vida de um ser humano, diante da lei, eu acho que não vale nada. O cara foi ali na rodoviária, deu 19 facadas no homem. Ele estava 1 ano preso, vai ficar mais 4 meses de cadeia. Pronto, está solto. E o cara que perdeu a vida? Fala para mim. Ele não vai voltar mais. Então eu acho assim, nós temos que começar, sabe, correr mais, né? Igual nós estivemos lá em Maringá, cobrando do secretário. São Isabel, nós somos comarca, gente. É vergonhoso. Hoje um cavalo ali está com... Desde sábado tinha um cavalo ali na frente da casa de uma mulher, um cavalo debilitado. Esses donos de cavalo tinha que ter uma lei para punir esses caras que ficam judia dos animais. Aí os animais, quando não aguentam mais puxar uma carroça, eles jogam os bichos, abandonam os bichos e fica pedindo para a gente mandar ir lá sacrificar o animal. Até liguei para o gordo, amanhã nós vamos comprar umas vitaminas e dar para aquele cavalo, que é vergonhoso, gente. Nós temos 4 alqueires de terra ali que dava para fazer uma coisa ali e colocar esses animais. Quando não aparecesse dono, a prefeitura comprasse o milho, nós temos um veterinário que desse uma assistência para esses animais. Está lá o cavalo, não aguenta nem levantar, estava rapando a boca na terra, entendeu? Tentando comer alguma coisa e ninguém faz nada. Aí você liga para o sargento, liguei para o Tom, liguei para fulano, liguei para o meu amigo Vanderlei, pedindo o telefone do Tom. E aí o que aconteceu? Para resolver o problema, teve que ir lá pegar a máquina, pegar a pá. O Roberto foi lá, pegou o cavalo com o maior carinho, deixou o bichinho estar lá, ó. Coitado do cavalo está desde sábado sem tomar água. Tem que pegar o dono desse cavalo e dar uma surra nele de cinta. Sabia? Que é um vagabundo que aproveitou a vida toda de um animal. E aí, na hora que agora que é para ele deixar o animal morrer tranquilo, deixa o bicho jogado ali. Que eu achei até que ele estava com a perna quebrada, mas nós fomos lá, não é. Debilitado por falta de cuidado. Gente, eu acho que eu vou te falar uma coisa, é vergonhoso um ser humano fazer o que fez com aquele animal. Mas assim,
Amanhã nós vamos resolver, eu vou ligar lá em Paranavaí, para a Associação Proteção de Animais, para vir buscar esse cavalo. O Gordo diz que esse cavalo é do município, né? Mas se for do município, o município vai ter que comer conta desse cavalo. Porque esse cavalo, ele ajudou muito o município, né? Eu me lembro de uma história que o finado Antônio Coveiro tinha um burro aí, quando ele foi vereador. Você sabe dessa história, né, Zé? Ele conseguiu, na Câmara, aprovar a aposentadoria desse cavalo. Porque o cavalo, ele puxava o lixo de Santa Isabel. E aí, o que ele fez? Aprovou uma lei para esse cavalo ter direito de andar em São Isabel, e o cavalo andava aí para lá e para cá, morreu, mas ficou aí aproveitando da cidade. Outra coisa que eu quero falar, a questão do esporte, é como o Zé Edman disse, é como o Eduardo disse, a hora que se criar uma secretaria de esporte, a coisa vai começar a andar, entendeu? Aí a coisa começa a funcionar melhor, porque daí quando for fazer orçamento, já vai ter orçamento para o esporte, porque fica essa coisa aí que quando vai fazer um campeonato, o pessoal tem que estar aí pedindo, tá? Isso é vergonhoso, né? Eu acho que a coisa tem que mudar, a coisa tem que tomar outro rumo, não pode ficar do jeito que está. Então assim, nós temos que pensar nisso. A questão da Guarda-Mirim, eu acho que já deveria ter que aproveitar o ensejo, Eduardo, passasse a máquina e derrubasse aquilo ali, que aquilo é uma cracolândia. Os vizinhos que moram lá falaram, Creu, isso aqui é uma cracolândia. Mas aí você vai fazer o quê? Gente, perto da minha casa tem 3, 4 bocas de fumo. A gente vê carrão encostando lá, você está entendendo? E é gente rico, não é pobre não, é filho de rico. A gente vê cara lá, um dia o cara me encontrou lá, deu certo que eu passei, dei de cara com o cara na esquina, o cara, eu não soube nem o que me falar. Eu falei, meu Deus, mas você aqui, eu falei, irmão, eu vim aqui ver um negócio aqui, mas você sabe o negócio que ele veio. Então assim, nós temos que apertar mais, a nossa lei está muito branda, as coisas têm que acontecer mais. Os nossos filhos estão aí perdidos, porque é o seguinte, já que os pais não cuidam, o ladrão vai, os bandidos vão lá e adotam as crianças. Tinha que voltar a Guarda-Mirim, gente, eu sempre falo isso, tem que voltar a Guarda-Mirim, onde essas molecadas vão de lá, depois da escola. Eu lembro, o Bebinha está aí na prefeitura, vai se aposentar, o Bebinha saiu da Guarda-Mirim. Trabalho não mata ninguém, o trabalho edifica a pessoa, e as crianças aprendem. Eu tenho crianças, rapazes aí que estão trabalhando, que passou na Guarda-Mirim, hoje estão aí trabalhando num banco, o Renato mesmo é gerente do Bradesco. Renato passou pela Guarda-Mirim, veio para cá, então acho que tem que ter um incentivo, você está entendendo? Tem que se criar alguma coisa para nós tirar essas crianças da rua. Criança de 12 anos, você passa aí, a molecada dá até medo, os moleques é perigoso. Os moleques é perigoso, se você falar alguma coisa, você está na água com eles. Então assim, tem que se criar uma lei, sei lá, fazer alguma coisa, a prefeitura dá um incentivo para tirar essas crianças da rua. Está na hora, lá em Luanda tem aquela associação lá da Amazônia, que eles fez isso. Tem que criar, pegar essa Guarda-Mirim aí, levantar ela de novo, fazer alguma coisa que tire as nossas crianças da rua. Porque do jeito que está, cada dia as coisas vão ficando pior. Muito obrigado, senhor presidente, boa noite a todos. O vereador Edson dispensa a palavra. Ninguém mais inscrito. Antes de encerrar a sessão, gostaria de ler o edital que eu recebi da Prefeitura. O Poder Executivo e Legislativo, através da Comissão de Finanças e Orçamento, com fundamento no parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, torna público que realizará audiência pública para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre do exercício de 2016. Em atendimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, no dia 30 de maio de 2016, às 9 horas, no auditório da Secretaria Municipal de Educação, localizado na Praça Sousa Neves, neste município. Santa Isabel do Ivaí, dia 23 de maio de 2016, Roberto Aparecido Miranda dos Campos Vaz, prefeito, e Caio Venâncio Pereira Pacheco, presidente da Câmara Municipal. Gostaria de lembrar aos novos vereadores que possam participar, em especial a Comissão de Finanças e Orçamento. Também lembrando aos vereadores de Finanças e Orçamento e Educação, Justiça, Redação e Educação, que terá reunião das comissões agora depois do término da sessão. Quero agradecer a presença de vocês, que é de suma importância vir acompanhar os trabalhos do Legislativo, e convidar para a próxima sessão.
e que Deus possa abençoar cada um de vocês e dizer que a sessão está encerrada. Boa noite a todos.